Bem-vindo a mais uma aula, irmãos, de escatologia. Que alegria, né? Estarmos aqui juntos nessa aula, falando sobre escatologia, fim dos tempos. Eu espero que você esteja gostando, irmãos, desse momento. Estamos falando sobre escatologia de uma forma bem básica, para que o irmão reconheça. E caso você goste desse vídeo, compartilhe também, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que queiram saber um pouquinho mais sobre escatologia. É uma grande alegria poder estar aqui com você. Quando falamos sobre escatologia, o tema desta aula tem a ver também com a questão da morte. A morte é uma realidade, não é verdade? Vamos para Hebreus, irmãos. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Estou na versão NVT, nova versão transformadora, né? O que diz a palavra do Senhor aqui? E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento. Morte é uma realidade. Quando nós pensamos em fim do mundo, fim das coisas, nós podemos até colocar um sinônimo para a palavra fim, sendo a palavra morte, a finalização, a aniquilação, destruição, fim, não é? Então, qual é a realidade nossa aqui? É a morte. Talvez nós acostumamos com essa ideia. Ele morreu. Mas não era para ser assim, não é verdade, irmãos? Não era para ser assim. Deus não nos criou para morrer. Nos criou para estar em comunhão com Ele eternamente. Mas nós erramos e então a morte foi introduzida através de nossos pais. Então, a palavra do Senhor diz aqui no autor de Hebreus, e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, não há volta. Quando a pessoa então morre ou então separa-se da alma e corpo e vai para o Senhor, é um momento de julgamento, ou ele está com Cristo ou ele está sem Cristo. Então a morte é uma realidade. Nós vemos isso lá expressado muito bem em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, a partir desse momento, onde Adão e Eva comem desse fruto, então gera aquilo que realmente Deus tinha falado que ia acontecer, com certeza morrerá. Então, escatologia, fim dos tempos, estamos falando também de morte. A morte é uma realidade. Quando falamos de morte, irmão, o que estamos dizendo aqui? Obviamente, nós temos a morte física, né? O ser humano, ele é um ser espiritual. No entanto, de acordo com a palavra do Senhor mesmo diz que a alma ela vai ou para o Senhor ou não, ou vai sem estar com o Senhor, para um lugar de tormenta. Mas a morte então física é a separação do corpo com a alma, né? O corpo fica na terra, a alma continua. Nós temos uma outra questão da morte, que seria o segundo aspecto da morte, que é a morte espiritual, aonde essa pessoa então ela morre fisicamente, então ela está nesse lugar sem Cristo, numa morte espiritual. E um terceiro aspecto, que nós vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 11, aonde nós chamamos de a segunda morte. Qual que é o versículo? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte, então, tem a ver, irmãos, com a finalidade de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Não é mesmo? Ou seja, tudo aquilo que foi contra o Senhor, foram contra o Senhor em desobediência a Deus. Então, no término das coisas, no fim de todas as coisas, tudo é lançado no lago de fogo, inclusive o inferno. Então, a alma, a separação do corpo, a alma, a separação de Deus, e no final das coisas são lançados para o final. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Eu costumo dizer,
Você não é pecador porque você cometeu um pecado. Eu sou pecador porque eu menti. Isso é quem nós somos. O pecado é quem nós somos como essência. Nós já nascemos em pecado. Por isso, foi passado de pai para filho, Adão e Eva. Então, ele passa para o mundo, como diz a palavra do Senhor aqui, se estendeu a todos, porque todos pecaram. A morte é uma realidade. Falando em morte, então nós temos duas separações aqui que precisamos compreender: a morte do ímpio e a morte do justo. O que significa a morte para o ímpio? Nós temos algumas visões aqui que precisam ser conhecidas. Uma delas, quando falamos, ou alguém pergunta, professor, como que quando a morte para o que não é de Jesus, o que acontece com ele? Tem uma visão chamada uma visão universalismo. Eles creem que todos serão salvos. Então, que no fim dos tempos, ou no final das coisas, mesmo aquele que pecou horrivelmente, ele ainda vai ser salvo. Então, isso chama-se de universalismo. A segunda visão que nós encontramos é o aniquilamento. O que diz o aniquilamento? Que todos serão destruídos, é o inverso, onde haverá ali uma destruição da alma, que não haverá nenhum sofrimento e vai ficar tudo ok, a pessoa vai sumir. É isso que está dizendo aqui no aniquilamento. E a terceira visão, que é a segunda oportunidade, ou seja, entre a morte e a ressurreição há uma oportunidade. Esses pensamentos e visões, doutrinas aqui, realmente são visões que são pregadas, colocadas, e nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Mais uma vez, estou aqui expondo visões que nós precisamos estar atentos. Para o justo, quem é o justo? É aquele que foi justificado em Cristo Jesus, aquele que aceitou pela fé a graça de Deus, que não é por obras, mas é pela fé. Então, quando um cristão morre, nós tivemos tantas situações, irmãos, com o Covid, que levou para a glória muitos irmãos. O que aconteceu com eles? Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, primeiro ponto aqui sobre a morte dos justos: tomarão seu lugar na eternidade. Vamos ler aqui 2 Pedro, que diz assim: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, nós aguardamos. Aqui Pedro, o livro de Pedro, a carta de Pedro, está relatando sobre que os justos, ao morrer, estão ali aguardando ou tomarão posse de um lugar na eternidade. Esse lugar que é chamado de novo céu, nova terra, um lugar que ele prometeu, e é um lugar, de acordo com a palavra do Senhor, que há plena justiça. Número 2, vamos para João capítulo 14, versículo 1, que diz o que é a palavra do Senhor: não deixem que seu coração fique aflito, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. Ou seja, olha para mim aqui, irmãos, o céu é um lugar. Eu estava falando lá no pastor Danilo e o pastor Eliseu também pregando sobre isso, que o céu é um lugar. Nós temos esperança desse lugar, de estar um dia lá, não é verdade? Nossa esperança está nesse lugar onde reina Cristo Jesus, onde reina a justiça, onde Jesus falou, eu vou lá preparar lugar para você. Ou seja, aqueles que estão em Cristo têm uma casa, um lar feito por Deus para nós. E 2 Coríntios, abram comigo lá, por favor, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Então, a morte para o justo, o terceiro ponto será, aqui nós lemos no versículo 6, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta.
O Senhor Jesus mesmo disse, eis que venho e trago comigo a minha recompensa, o meu galardão. Ou seja, Deus é um Deus de recompensa, onde Deus recompensa aqueles que amam a Ele, que obedecem a Ele. Então, vale a pena. Tem uma música antiga que diz assim, vale a pena, vai valer a pena. Uma música, alguns anos atrás, aí saiu de uma banda, né? Que falava sobre isso, vai valer a pena. Obviamente, nós não queremos focar na recompensa, nós queremos a maior delas, que é olhar para o nosso Salvador, Cristo Jesus, e ver aquelas mãos furadas por mim, ou seja, estou vivo por causa dele, não é? A maior recompensa nossa. Eu quero falar também um pouquinho sobre esse ponto chamado estado intermediário. Estado intermediário é uma visão adotada muito também por questões católicas, apostólicas romanas, onde essa visão é vista por eles, que é uma visão equivocada. O que diz esse estado intermediário? Olha a sua tela. Primeiro, o sono da alma, ou seja, onde a pessoa que morre fica ali vagando numa inconsciência, não tem muito alerta, fica naquele vagal, na inconsciência. Segundo ponto, no aniquilamento, onde há destruição da alma. Terceiro ponto, no purgatório, lugar de purificação. Foi aquilo que nós vimos ali anteriormente, lembra da morte? Segunda oportunidade, terão oportunidade, ou seja, nesse estado intermediário, onde essas crenças, essas visões equivocadas acabaram se tornando uma doutrina muito errada da palavra do Senhor, né? Aquilo que foi visto, nós não encontramos isso aqui, e se há um encontro, ele é de uma forma errônea, muito errada. Então, o sono da alma, onde haverá uma inconsciência, ou o aniquilamento, onde não haverá um sofrimento eterno, e sim será destruída a alma. Ou talvez um purgatório, onde haverá um lugar de purificação, e todos serão salvos. A segunda oportunidade, terão a oportunidade, né? Agora, o estado intermediário na visão bíblica, nós precisamos reconhecer isso. Isso nós encontramos no livro de Lucas. Peço que você abra lá em Lucas 16, uma famosa passagem muito esclarecedora para nós, o estado intermediário. O que diz ali o estado intermediário em Lucas 16, 24? Diz assim... Aqui a história, nós temos o Lázaro e o rico. Lembra da história do Lázaro e o rico? O rico era muito rico, Lázaro um pobre, comia na mesa do rico. Até que um dia, os dois morrem, né? E no versículo 24, o rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Refutando ou indo de encontro à questão do sono da alma, que falava sobre inconsciência. Não é inconsciência, é consciência. Pelo contrário até, é totalmente consciente. Quando o rico diz isso aqui, que Cristo diz, né? Que ele está consciente da agonia, está consciente que está com falta de água, está consciente que está perdido. Irmãos, olha o perigo de estar sem Jesus. É um grande perigo. Nós precisamos orar pela salvação das vidas. É por isso que nós estamos aqui nesse dia. Lucas 16, 23 e 25, diz assim, 23, e foi para o lugar dos mortos, ali em tormento ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E 25, Abraão porém respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa nenhuma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Refutando sobre a destruição da alma. Nós temos aqui no estado intermediário, relatando sobre a palavra de Deus, que esse local há paz, há um lugar de paz e há um lugar de tormento. Isso aqui vindo de uma forma consciente, ou seja, é real, onde houve esse diálogo, onde ambos estavam cientes e conscientes do que estava acontecendo.
Lucas 16, 22, diz assim a palavra do Senhor. Por fim o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Ou seja, há um lugar específico. Se fôssemos falar sobre o estado intermediário, há um lugar específico onde aguardam ali essas almas. E para terminar, Lucas 16, 26, que diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém pode atravessar. Ninguém pode atravessar. Vou repetir. Ninguém pode atravessar. Isso aqui é surpreendente, meus irmãos. É algo surpreendentemente incrível. Porque entenda o que está dizendo aqui. Que um conseguia enxergar o outro, mas não poderia atravessar. Ou seja, quem está naquele lado está lá. Quem está aqui não pode atravessar um dos dois lados. Está fixo, está determinado, está fechado, concluído. Por isso, estudamos escatologia. Como eu já falei lá do início, lembram que eu falei para vocês? A razão pela qual estudamos escatologia são 7. Você pode estar revisando depois na primeira e segunda aula. A morte é real. A morte precisa ser compreendida. Nós precisamos entendê-la à luz da visão bíblica e não especulativa. De que aqui em Lucas ensinando que é consciente, é real, aonde haverá paz e tormento, aonde esse local é um lugar específico e aonde quem está nesse lugar não há mais volta. Eu espero em Cristo Jesus que você, acima de tudo que eu estou passando aqui da escatologia, que você já entregou a sua vida a Jesus. Se você não fez isso ainda, irmão, entregue a sua vida a Jesus. Convide Ele para morar no seu coração, para transformar a sua vida. Aceite o perdão de Deus, aceite Cristo, aceite o presente de Deus que foi dado a você, a mim. O nome dele é Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo dizendo isso em uma palavra fixa, determinada, de que é melhor estar com o Senhor, até mesmo do que aqui. Lucas 23, 43 diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui Jesus, finalizando o seu tempo na terra, morrendo na cruz, diz ali ao prisioneiro, né, ao ladrão que estava do seu lado, exatamente as palavras: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, no falecimento desse homem e de Cristo, ele se encontra no paraíso. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos mudados. Lembra-se, irmãos, esse corpo que temos aqui hoje, né? Talvez aí com alguns mais gordinhos, né? Alguns como eu assim, perdendo cabelo, né? Mas nós seremos transformados num corpo, como diz aqui, incorruptível. Não só isso, meus irmãos, aqueles que morreram, que separaram-se de nós de modo físico e alma, que não estão entre nós, que amam a Jesus, que amaram a Jesus, que serviram a Jesus, mas que nós sentimos falta deles, né? Eu tenho, por exemplo, meu pai, que é o Nedes Marcos Souza, que nasceu em Bananal, que faleceu alguns anos atrás. Ele desejava estar aqui nessa missão, amar com a gente, ele que idealizou isso também, mas está com o Senhor. Eu um dia verei ele, em nome de Jesus, né? E talvez você esteja assistindo, você também perdeu alguém na sua família por Covid ou algo trágico, seja o que for.
mas essa pessoa tinha Jesus no coração. Então, é uma questão de tempo que nós os veremos novamente. E com isso aqui, eu termino esse breve estudo de escatologia. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, faça ali uma propaganda da MAI, né? Compartilhe no seu Instagram. Esse vídeo é para o curso, mas também é designado para todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Eu sou um aprendiz também, eu estou aprendendo, cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, assim como eu aprendo com você, você aprende comigo, e juntos nós fazemos aquela famosa palavra chamada de edificação do corpo de Cristo. Então eu vou terminar esse momento com uma oração. Vamos lá, ore comigo. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por essas aulas aqui ensinadas. Peço que essas aulas, Seu Pai, venham a estar enriquecendo mais e mais a cada homem e mulher, servos do Altíssimo, e que eles a usem e ensinem, edificando assim o corpo de Cristo para até o fim dos tempos. E oramos pela salvação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade. Até mais.